Bom dia, nutricionistas! Tudo bem com vocês? Cá estou eu de volta fazendo lives. Voltei a fazer as lives como eu fazia antigamente. Deixa eu só ver se tá saindo aqui o áudio funcionando certinho. Eu tô sozinho, né? Esse horário da manhã a gente já começa a milhão. Cá estou eu de volta fazendo live. Tudo certinho. Show de bola. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos aí à minha live de café da manhã, bom dia, Rodrigo, tudo certo contigo? Sejam muito bem-vindos à minha live de café da manhã. Eu tinha um projeto já que eu abandonei um pouco no ano passado, mas 2023 inteiro eu fiz um ano inteiro de live toda quarta-feira. 2024 inteiro, a gente já tá em 2026, né? 2024 inteiro eu fiz live toda semana, toda quarta-feira, sem faltar uma semana. E em 2025 até março mais ou menos eu também fiz live toda semana. E aí depois eu comecei a parar, enfim, por alguns motivos aí estratégicos meus, decisões minhas, eu parei. E aí eu decidi que esse ano eu vou voltar a fazer live toda quarta-feira, e agora vai ser no café da manhã, vai ser uma live de café da manhã. Não importa quantas pessoas vão estar aqui assistindo, vai ser no melhor momento ideal para cada um aí. E o importante é que a gente vai estar compartilhando conteúdo aqui com todo mundo, com o que eu acredito que seja o conteúdo ideal. E toda quarta-feira eu tenho esse compromisso. E hoje eu queria falar com vocês sobre... Janeiro já acabou, né? Praticamente, a gente está no dia 28 aí. Tem mais 3, 4 dias, já passou um mês, faltam só 11 meses de 2026. E você, nutricionista, está fazendo o quê? O que você fez diferente, os seus planos que você tinha planejado, tudo muito lindo, maravilhoso. Quando a gente está no campo aí de planejamento, né, de sonho, e o ano que vem eu vou fazer tudo, e na hora de executar a gente acaba não executando nada, né? A verdade é essa. Quando a gente está lá planejando, desenhando algo, sonhando, almejando algo, é muito gostoso, né? Porque, querendo ou não, você fica só no campo da imaginação, né? E quando você fica no campo da imaginação, você pode imaginar qualquer coisa. Só que o que diferencia um nutricionista de sucesso, com grandes resultados, com bastante paciente, faturamento, com previsibilidade, é um nutricionista que executa, não só planeja, mas sim executa. E se talvez esse primeiro mês você ainda não executou o que você gostaria de executar, acredite, você ainda tem mais 11 meses, mas vai ficando cada vez mais difícil, porque quanto mais a gente vai deixando passar, mais a gente vai deixando passar literalmente. A gente não faz o que deveria ser feito, né? Então, por que a maioria das pessoas que tem sucesso são as pessoas medianas, mas com consistência? Porque elas fazem todos os dias o que tem que ser feito sem parar para pensar, tá? Enquanto outras pessoas que têm um alto potencial, um alto QI, um alto grau de inteligência, ficam planejando, fazendo grandes planos e com grandes cálculos, e que na ponta do lápis ali, no papel, que aceitam qualquer coisa, tudo é lindo, maravilhoso. Só que se não executar isso ali, vai ser simplesmente um belo plano fracassado. E às vezes uma pessoa que não tem, né, um grande conhecimento, não tem um alto QI, não tem planejamento, só vai lá e faz, só que de forma consistente, todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, essa pessoa mediana tem um sucesso muito maior do que a outra pessoa que talvez tinha um grau mais elevado de inteligência, de conhecimento, de estudo, e seja lá o que for, tá? Então, você que não planejou, tá tudo certo. Vai e bota a mão na massa. Você que planejou, coloca a mão na massa no que você planejou, tá? O que eu acredito que é o melhor caminho para 2026, você realmente virar essa chave, você aumentar a quantidade de pacientes, você realmente aumentar o seu faturamento, você ter previsibilidade, você ter estratégias de como ter resultados positivos aí junto com o teu trabalho que você estudou tanto. Eu acredito que um bom trabalho de marketing, não só você nutricionista, mas qualquer empresa precisa ter um bom trabalho de marketing. O ideal é ser feito. E quando eu digo trabalho de marketing, não é simplesmente só fazer o tráfego, tá? Porque simplesmente fazer o tráfego, você vai lá e aperta o botão turbinar,
aperta o botão impulsionar e você faz o tráfego por conta própria, né? Em teoria, né? Só que, sinceramente, simplesmente fazer isso sem nenhuma estratégia, eu não digo que isso não funcione, tá? A gente tem até alguns caminhos que às vezes utilizam esse formato, mas é um caminho provisório, para você ter ali os seus primeiros resultados de forma mais rápida, mas você não consegue escalar. Então você só simplesmente fazer tráfego não vai mudar muito o seu jogo. Talvez mude num mês, num outro, mas não é o que você quer. Você quer ter uma previsibilidade, você quer ter um monte de gente te conhecendo, um monte de gente te chamando, querendo pelo teu trabalho. Então, o ideal é que você tenha um plano de marketing para que você realmente possa escalar aí até onde você quiser ou até mesmo onde você nunca imaginou que você ia chegar, tá? E o que seria um plano de marketing ideal aí para que você possa escalar? Primeiro, a gente tem uma metodologia que a gente chama pavê, né? E é para ver mesmo, né? É para ver, não é para comer, a velha piada. Mas por que é pavê? Bom, é uma abreviação basicamente de posicionamento, anúncios, vendas e escala. Esse é o método pavê que a gente utiliza. Por que existem esses 4 pilares tão importantes? São os 4 parafusos essenciais que você precisa apertar para que você possa ter sucesso no ano de 2026, a partir de agora. Você não consegue só ser uma pessoa que é boa de vendas e você não tiver um bom posicionamento e você não tiver anúncios e você não tem escala. Você não consegue ter um bom posicionamento. Tem muita gente que tem um Instagram muito legal, com conteúdos muito legais, mas você não aparece para ninguém, né? A gente sabe que organicamente aí a gente aparece para no máximo aí 10% dos nossos seguidores. Ah, Douglas, mas se eu fiz um vídeo que viralizou lá no Reels, beleza, você vai contar com a sorte? Você gostaria realmente de contar com a sorte? Ah, mas se eu aprendi a viralizar e todos os meus vídeos viralizam. Primeiro que isso é uma grande mentira. Não vão ser todos os vídeos que você vai viralizar. Mas vamos supor que, hipoteticamente, você consiga viralizar aí para todos os Reels que você está postando e você só depende do orgânico e você não trabalha com nenhuma outra estratégia de tráfego, por exemplo. Beleza. Você sabia que a grande parte dessas pessoas que começam a te seguir, começam a te acompanhar através de um conteúdo que você viralizou, são meros curiosos e que dificilmente vão virar os seus pacientes porque eles só querem algo gratuito, eles só vieram motivados por um vídeo viralizado ali, que normalmente é uma piadinha, uma coisa nonsense aí, uma coisa que você não necessariamente está falando da importância, da necessidade do teu acompanhamento para virar o jogo de um paciente, de gerar resultados para um paciente. Então normalmente essa pessoa vai vir por esse motivo. E assim, o que adianta você ter milhões de pessoas que vieram por esse motivo e você nem conseguir converter elas em pacientes, né? Então assim, seguidores não pagam contas, né? Você não consegue chegar ali com um seguidor na padaria e falar, olha, eu gostaria de pagar com seguidores. Ah, mas eu posso fazer publi, ok, tá? Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas não adianta você ter um monte de seguidor e vídeos que viralizam organicamente, você tem um monte de seguidores e pessoas que não estão necessariamente ali procurando o teu trabalho, tá? Se vocês tiverem dúvidas, fica à vontade, pode ir mandando aqui que eu vou respondendo aqui ao longo da live. É para ser uma live rápida aí, 30 a 40 minutos, tá? Onde eu falo de temas, vamos bater um papo também, às vezes eu posso chamar alguém caso queiram entrar, às vezes eu posso responder algumas perguntas, às vezes vou trazer alguma nutricionista. Então a ideia dessa live é assim, tá? Sem nada formal, mas só trocar uma ideia e bater um papo. Então assim, voltando ao nosso assunto, organicamente você não vai conseguir crescer. E é por isso que você tem o A de anúncios. Você precisa fazer anúncios para que você todos os dias apareça para milhares e milhares de pessoas que tenham interesse no teu trabalho, que comecem a conhecer o teu trabalho e principalmente entrem em contato contigo interessados no teu trabalho. Quer dizer que eles vão comprar? Alguns sim, alguns não. Por quê? Porque aí a gente vem com o V de vendas. Você precisa saber vender. Não adianta, né, você ter um posicionamento, você ter anúncios, você não saber vender. E normalmente esse pilar de vendas é um dos mais difíceis na parte da nutrição, tá? E por isso que o nosso método pavê, ele ajuda na parte de vendas, porque ele é fundamental. Você precisa finalizar aí, saber finalizar e ter a maior taxa de conversão possível dessas pessoas que entraram em contato contigo para que elas possam fechar contigo, tá? Então, o V de vendas é para que você tenha estratégias de venda. E por último, escala. Então, você tem posicionamento alinhado, você tem
anúncios rodando, tá chegando um monte de gente, você sabe vender, mas você precisa saber escalar isso, você precisa saber repetir isso diversas vezes de forma que você escale os seus resultados. Então este é o nosso método pavê, né, onde a gente tem 2 planos basicamente, onde a gente consegue ajudar os nutricionistas de 2 formas, um plano mais robusto, onde a gente vai pegar na mão do nutricionista e vai fazer tudo por ele basicamente, 80% das coisas a gente vai fazer, os outros 20% o nutricionista faz com o nosso direcionamento, né? E aí a gente tem um plano de entrada, que é o Nutri Starter, esse que eu falei para vocês agora é o Nutri Enterprise, que é onde a gente faz basicamente tudo e ele tem um potencial de escala aí de 10, 15, 20 mil reais de faturamento. E a gente tem o Nutri Starter, que é um plano, cara, extremamente barato. É literalmente um starter, para você dar o pontapé inicial, você pisar na água, você conseguir escalar ali seus primeiros 3, 4 mil reais. Só que esse a gente vai ensinar o método pavê para que você possa fazer por conta própria, com o nosso suporte, claro, né? A gente vai estar toda a vida também dando suporte, tirando dúvidas. E ele é um plano onde é mais um guia, né? O Nutri Starter é mais um guia que vai seguir essa metodologia do método pavê, fazendo com que você tenha uma escala de 3, 4 mil reais. E assim, o método pavê é muito... O Nutri Starter é um plano que qualquer nutricionista consegue contratar. Ele, só para vocês terem ideia, ele está R$ 97 para você ter acesso a 1 ano a toda essa metodologia e também ao nosso suporte. E caso você tenha problemas de implementação, você não sabe implementar o tráfego, por exemplo, a gente tem um plano de implementação de tráfego, onde a gente vai pegar tudo que você tem e a gente vai fazer a implementação inicial de tráfego sua para deixar rodando, e a gente segue dessa forma. Então assim, se eu fosse te dar uma sugestão para que 2026, nos próximos 11 meses, porque janeiro praticamente já acabou, né? Se você quiser aí seguir o mesmo caminho que as nossas nutricionistas estão seguindo, pô, esse mês a gente bateu o recorde de uma nutricionista que saiu do zero para 30 mil reais de faturamento, e a gente está no dia 28, provavelmente ela deve passar desses 30 mil, talvez 33, 35, a gente saiu do zero para 30 mil reais de faturamento com a nossa metodologia, com o nosso trabalho, né? A gente já está com 194 nutris atendidas de todo o Brasil, a gente já gerou um faturamento de 3,8 milhões de reais para essas nutris que trabalham com a gente, então a gente já está há alguns anos aí, a gente sabe o que está fazendo, né? Então, Douglas, você está aqui só para vender? Não necessariamente, né? Se eu não gerasse um resultado para as minhas nutricionistas que trabalham com a gente, eu não estaria tentando vender algo para vocês. Eu realmente consigo gerar resultado, a gente muda a vida de nutricionistas e aqui a gente fala a possibilidade de mudar a vida de outros nutricionistas também. Se você, nutricionista, gera resultado para outras pessoas, você deveria estar fazendo o mesmo. Você deveria estar vendendo para outras pessoas o que você faz, porque as outras pessoas precisam de você. Não é uma troca simples comercial e financeira. As outras pessoas precisam do seu trabalho, precisam da sua mudança, seja no nicho de emagrecimento, definição corporal, saúde mental. A gente começou essa semana passada com um nutricionista de saúde mental, que a gente vai trabalhar TDAH, ansiedade e depressão. Cara, olha só, eu sou extremamente grato e feliz por estar participando desse projeto, porque eu sei o quanto a gente vai ajudar a mudar a vida das pessoas aí com ansiedade, TDAH e depressão através do nosso trabalho de marketing, porque a gente vai ser a ponte para unir essas duas pessoas. Olha só que legal, né? Existe um propósito por trás. Semana passada também a gente conversou com a Patrícia, que começou com a gente, e ela vai ser no nicho renal, né? Pessoas que têm problemas renais, né? Pedra no rim, inflamações crônicas, né? Problemas renais crônicos. Deixa eu molhar as palavras. Problemas renais crônicos, e olha só, a gente vai ser a ponte para ajudar a mudar a vida de pessoas que têm problemas renais, onde inclusive a Patrícia ela tem problema renal crônico, né? E ela está no grau 3 e o grau 5 é hemodiálise. O grande pavor, eu descobri semana passada, que o grande pavor de pessoas com problemas renais é realmente você ir para hemodiálise. Então olha só, cara, isso me fez refletir muito assim sobre o propósito, porque a gente às vezes esquece, né, o propósito pelo qual a gente está fazendo as coisas. De novo, existe a troca monetária, financeira, comercial? Sim, claro, o mundo, querendo ou não, é movido a isso. Mas por trás disso, existe um propósito pelo qual o teu trabalho você está fazendo. E às vezes você não está fazendo o teu trabalho de marketing para que você possa alcançar outras pessoas, ajudar a mudar a vida de outras pessoas, você está fazendo um desserviço para o mundo. Você poderia estar ajudando a mudar a vida de outras pessoas através do teu trabalho, onde você seria recompensado sim financeiramente, mas principalmente você estaria mudando a vida de outras pessoas, seja lá qual for o teu nicho, né? Então,
Quando você refletir aí sobre se você está no caminho certo ou não, se você deveria continuar ou não, porque eu sei que tem muitas nutricionistas que, dependendo do estágio que esteja, talvez esteja querendo desistir da profissão, né? Esteja desanimada porque não está dando certo, porque já tentou muitas coisas, porque já postou um monte no Instagram e ninguém via, ninguém curtia, ficava um marasmo, porque ninguém te chama, enfim, porque ninguém quer pagar pelo teu trabalho. Isso só acontece porque simplesmente você não tem uma metodologia testada e validada. Você talvez está tentando com a sorte, pegando algum conteúdo gratuito aqui, um conteúdo gratuito ali, e sinceramente isso vai até a próxima página, né? Às vezes você testa uma estratégia, funciona, mas é só aquilo e você não consegue replicar. Então, da mesma forma, nutricionista, que você sugere para o seu paciente, cara, comece hoje, vamos fechar um plano hoje, a gente vai mudar nos próximos 3 meses aí teus hábitos, tuas rotinas, tua alimentação, isso vai refletir no resultado XYZ. Da mesma forma que você fala isso para o seu paciente, você fica extremamente brava porque ela fala assim, mas eu vou adiar, mês que vem eu volto, a gente conversa, deixa passar carnaval. Será que você não está fazendo a mesma coisa com a tua profissão? Será que você não está fazendo a mesma coisa com os teus sonhos, a mesma coisa com tudo que você planejou referente à nutrição e você não está colocando em prática porque você está adiando exatamente igual os teus pacientes estão adiando contigo, os teus futuros pacientes que ainda nem são pacientes, né? Reflita sobre isso. Às vezes a gente tem que dar um passo a mais, um passo à frente e Deus retribui porque você está demonstrando a ação. Às vezes a gente fica esperando um sinal divino, as coisas se encaixar, os elementos perfeitos do mundo se encontrarem para que a gente possa, num milagre divino, começar a fazer alguma coisa. Isso não vai acontecer. Normalmente as coisas acontecem, lógico, tem casos à parte extremos aí, que os astros se unem e tudo favorece. Mas isso eu diria que seria a exceção da regra. A regra normalmente é a gente acreditar na gente mesmo e a gente dar o próximo passo confiando que aquele é o caminho certo. Então, se você é uma nutricionista que quer fazer um 2026 diferente, a gente tem plano de NutriStarter extremamente baratos que podem começar o teu plano inicial. A gente tem um plano Nutri Enterprise, onde a gente vai pegar na tua mão e vai fazer praticamente tudo por você. Agora, não dá para você, nutricionista, passar os próximos 11 meses de 2026 fazendo a mesma coisa que você fez os outros anos e tendo os mesmos resultados, que é zero ou muito pouco. O mundo, eu digo até mundo porque tem nutris que trabalham já fora do Brasil. O mundo precisa de você, o mundo precisa do seu trabalho. Cada vez mais as pessoas estão conscientes de que a alimentação está totalmente aliada à nossa saúde, né? Então, principalmente depois aí da pandemia, a consciência aumentou muito. O número de pessoas registradas, de nutricionistas registrados no CRN aumentou muito também depois da pandemia. Porque, querendo ou não, a gente ficou consciente de que a saúde começou a virar prioridade e a gente sabe o quanto a alimentação está aliada a isso. Então, se você quiser fazer um 2026 diferente, siga isso que eu acabei de falar, tá? A metodologia, método pavê, não é de brincadeira, é uma sigla que, querendo ou não, ficou um pouco engraçada, mas enfim, é o caminho que você deveria seguir. Posicionamento, anúncios, vendas, escala. Esses 4 pilares fazendo de forma sequencial, apertando os parafusos. Com o passar do tempo, você vai começar a ter os resultados que você gostaria. Douglas, segui o método pavê aí, fiz tudo o que deveria fazer da minha cabeça, ou até mesmo com uma empresa de marketing para nutricionista não deu certo. Calma, existem parafusos que têm que ser apertados. Isso faz parte do processo. Eu costumo dizer que o começo de qualquer jornada é a parte mais difícil, né? Quando você vai entrar no mar, você tem que passar da arrebentação para que você possa chegar num oceano azul lindo, né? Liso ali, tranquilo, calmo, mas você precisa passar da arrebentação, e o começo é essa arrebentação para qualquer coisa na vida, seja na sua faculdade, seja na dieta que você fez, seja até mesmo no namoro, num casamento, com filhos, né? Eu tenho 2 filhos, um de 3 anos e um de 6 meses. No começo é passar uma arrebentação, mas depois fica tudo mais fácil, acontece, a gente vai ajustando e tá tudo certo, tá? Agora, se eu fosse te sugerir aí, realmente o método pavê seria o caminho ideal para você fazer aí. E aí, se você quiser, a gente pode te ajudar com planos mais fáceis. O pessoal tá chegando aqui, ó, no trabalho. Seja um método mais fácil, né? Mais fácil não, mais barato, com investimento muito menor, ou um investimento um pouco maior, que a nossa equipe vai pegar na sua mão e vai fazer tudo por você.
Agora, o que não dá para você fazer é continuar parado. Porque continuar parado, aí você já sabe qual vai ser o resultado, tá bom? Essa foi a nossa live de hoje, de quarta-feira, a live de café da manhã, nossa primeira live de 2026. Como eu já falei, a gente fez o ano inteiro lives em 2024, em 2025 a gente fez até março, depois eu parei um pouco de fazer lives e agora eu tô voltando com esse projeto, pelo menos, não menos de uma vez por semana. A gente vai fazer essa live de café da manhã e provavelmente vai ser na quarta-feira entre 7 e 8 horas da manhã. Vai ser uma live às vezes onde eu vou trazer um conteúdo, vai ser uma live onde às vezes eu vou trazer uma nutricionista, nosso cliente para conversar, às vezes eu vou chamar alguém do chat, vou tirar dúvidas aqui também, vocês fiquem à vontade de mandar. Depois eu vou compartilhar essa live no nosso Instagram, eu vou compartilhar essa live no nosso YouTube e assim a gente vai fazendo no ano 2026, tá bom? Uma ótima quarta-feira para vocês, um ótimo restante de semana e contem com a gente, só não fica parado, tá bom? Valeu!